Olá, eu me chamo Thelma Calazans, sou terapeuta transpessoal, coach integral sistêmico, professora, palestrante e hoje estou aqui para trazer informações e colaborar para o crescimento de vocês, falando um pouco sobre minha experiência enquanto profissional terapeuta. Eu resolvi trazer uma experiência minha, a experiência enquanto terapeutizada por um terapeuta transpessoal, uma vez que eu vou me sentir mais à vontade de falar e enriquecer o conteúdo, por conta de estar falando de mim mesma e não trazer de um cliente algo que é sigiloso. Então, a constelação familiar, o percussor da constelação familiar é Bert Hellinger. E ele fala o seguinte, é a base da nossa identidade. Ele compreende que existe um clã, que existe uma família extensiva, onde tudo o que acontece no membro dessas famílias, no membro de cada família anterior à minha existência, e que perfaz a existência da minha família, ou seja, meus avós, meus tataravós, meus tetavós, que são pessoas que estão ligadas ao meu clã, são atemporais e cada ato deste indivíduo, de cada indivíduo deste clã, está trazendo informações para o meu campo enquanto indivíduo. Bert Hellinger fala que a constelação familiar ela tem uma base, que são as ordens do amor. Ele chama de ordens do amor. E aí a primeira lei é a lei do pertencimento. Você está pertencendo a um clã, você pertence a uma família, você não está isolado, você não pode isolar. Então, todos os membros têm que ser incluídos, ainda que esse membro, em alguma circunstância, seja um desafeto, tenha desagregado, e a gente não pode excluí-lo. Ele tem que pertencer e a gente tem que incluí-lo no perdão. Por isso que ele chama de leis do amor. A segunda ordem é a ordem da hierarquia, onde quem vem primeiro tem toda uma responsabilidade. Eu não posso ser maior de quem veio antes de mim. Então, assim, eu não posso ultrapassar os meus pais. Eu tenho que andar lado a lado com meus pais. Eu tenho que perdoar o comportamento desses pais. E ele fala da lei do equilíbrio. É claro que em toda relação é preciso existir o dar e o receber. Quando numa relação familiar alguém se move doando mais do que recebendo, é óbvio que isso vai desequilibrar o sistema e traz inúmeras consequências, desgastes, brigas, competições, uma série de coisas. Bom, fui bem sucinta aí falando sobre constelação familiar, vale a pena pesquisar mais sobre o assunto, é muito instigante, eu gosto particularmente e uso bastante no set terapêutico. E eu, quando me coloquei à disposição de ser terapeutizada, eu tinha uma grande dificuldade com meu pai. Então, vou relatar o que houve no meu sistema, o que houve comigo, e a causa que me levava às insatisfações e o não merecimento de realizações e dificuldades com o dinheiro. Eu construí minha carreira como contadora, fui concursada da Prefeitura de Camaçari, trabalhei muitos anos, até que me dei conta de que não gostava de trabalhar nessa área e resolvi migrar para a área de recursos humanos, onde eu fiz essa trajetória. Fiz um curso de pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz um curso de pós-graduação no Instituto Baiano, no Instituto Baiano de Psicologia Junguiana, uma pós-graduação falando sobre Jung, conhecendo mais Jung, e depois eu resolvi fazer o curso de terapia transpessoal e coach integral sistêmico. Então, todas elas se convergem e me dão a oportunidade de trabalhar nesta área. O que aconteceu? Eu percebi que na minha trajetória, quando eu quis migrar para ser uma profissional autônoma no mercado, todas as vezes que eu começava a crescer, algo fazia com que eu destituísse isso. Então, trazendo a autorresponsabilidade, as consequências eram basicamente relacionadas ao não merecimento. Como eu não me sentia pertencente, como eu tinha grandes dificuldades com meu pai, como eu tinha por meu pai digamos assim, um certo desafeto, né? Eu tinha algumas circunstâncias mal resolvidas com ele
enquanto eu não fiz a relação de paz, das pazes, enquanto eu não percebi de que a importância dele na minha vida e perdoar e saber que todo comportamento que ele teve, ele não fez melhor porque foi da forma que ele entendeu, mas que existia amor neste relacionamento e que eu precisava respeitá-lo pela hierarquia, porque ele veio primeiro, pela ordem, né, de hierarquia, pelo pertencimento, que eu sou filha, e a gratidão por ele ter me dado a vida. Então, quando eu fiz a constelação familiar, as fichas caíram, onde eu encontrei as respostas das quais eu precisava para que eu pudesse fazer o perdão a meu pai, porque que eu estava trazendo tanta angústia, tanta mágoa. E a partir daí, eu senti minha vida fluir. Então, a minha relação com o dinheiro mudou, a minha relação profissional mudou, eu comecei a abrir campos profissionais, porque o que estava travado era exatamente essa minha relação que não era salutar para mim enquanto indivíduo, e isso fazia com que comprimisse a minha vida e eu estivesse sempre me derrotando, sempre me colocando numa posição de vítima de tudo que existe ao meu redor. Então eu assumi a responsabilidade sobre os meus atos e trouxe a consciência de que era essa relação mal resolvida. Então a constelação familiar, ela tem esse poder de dar ao indivíduo essa capacidade de compreensão de como é que está a sua relação com seu pai, com sua mãe, mas a constelação ela não para por aí. Primeiro tem esses aspectos da gente olhar da nossa relação e perdoar os nossos pais, eles vieram primeiro, eles deram a vida a gente, e eles não souberam fazer diferente, porque eles aprenderam dessa forma também, e é uma outra geração, tem muito sofrimento por trás, mas a constelação também ela se amplia. Você pode fazer a constelação para um relacionamento que você tem amoroso, você pode fazer a constelação para um filho, para um neto, para um negócio. Então a constelação ela vai possibilitar, mostrar hierarquicamente, trazendo as leis, a ordem, né, do amor, as ordens do amor, para que você compreenda onde é que estão as dificuldades e você efetivamente possa dar um boom na sua vida. Porque todas as vezes que a gente traz para a consciência como nós estamos atuando, a gente toma as rédeas de nossa vida e faz as coisas acontecerem. Então eu estou sendo bem sucinta, porque eu sei que o tempo é curto, mas me coloco à disposição de vocês. Gratidão por vocês terem confiado em mim, ter me convidado, Regina e demais componentes, para que eu pudesse fazer essa explanação. Muito grata, obrigada e boa sorte, sucesso para